Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vou lhe falar do valor que você tem. Eu vou lhe falar do valor que você tem. Que a paz de Deus encontre morada no seu coração, já no comecinho desse vídeo. O vídeo de hoje eu quis começar diferente, mesmo com a voz aí um pouquinho baixinha, embargada, mas eu espero que essa mensagem da música já tenha tocado o seu coração. E nesse vídeo eu queria continuar falando com vocês sobre a palavra de Deus, que é tão maravilhosa para fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa mente, fortalecer a nossa fé, né? Quando eu trago os devocionais aqui, sempre é com a intenção de gerar mais fé no seu coração, de trazer um conforto, um alívio, um equilíbrio para a nossa vida diária, né? Que é tão corrida, que é tão puxada e que às vezes a gente não para estar meditando nas escrituras. E hoje eu quis aproveitar que a gente está nesse mês de Setembro Amarelo, né? Não só por isso, não só por ser um mês de prevenção ao suicídio. Os devocionais aqui, se vocês forem perceber, sempre trazem já de muito tempo uma mensagem motivadora, uma mensagem de ânimo para cada um que escuta, independente do mês, né? Então, todos os meses, todas as semanas que tem devocional aqui, a palavra sempre vai ser a mesma, para que você esteja aí se fortalecendo em Deus. E o mais incrível que eu acho, gente, é que Deus ele fala de várias maneiras e ele mostra na sua palavra o quanto isso aqui é real, sabe? Quanto essas histórias são contadas de forma a que venha impactar as nossas vidas. A história que eu vou contar para vocês aqui hoje está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, é a história de Elias. Talvez muitos de vocês conheçam, talvez muitos não. Mas o que essa história tem a ver com Setembro Amarelo? O que essa história tem a ver com o devocional hoje? Vocês vão ver aqui na medida que eu for lendo. Antes de qualquer outra coisa, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa de um jeito, que Deus ele é tão sábio, tão poderoso, tão grandioso de uma forma que ele não escondeu nada dos seus servos. A Bíblia é um livro de fato aberto para mostrar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins da humanidade. Deus não escondeu nenhuma falha dos seus servos. O que está aqui é exemplo justamente para nós. Nenhum dos seus servos, nenhum filho de Deus é 100% perfeito. Todos nós temos falhas e Deus não escondeu nenhuma delas, né? O mais interessante é isso. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. No capítulo 19 de 1 Reis, fala que o rei Acabe e a mulher dele, Jezabel, ameaçaram Elias, né, que era um profeta de Deus, de morte. Ameaçaram ele de morte. Mas Elias, gente, era um profeta poderoso da parte de Deus, era um homem usado por Deus, era um homem cheio do Espírito. Deus vinha e respondia às orações dele de imediato, né, naqueles momentos. Elias foi conhecido por aquele que confrontou os profetas de Baal e ali Deus respondeu com fogo na hora que ele orou, né? Então ele tinha esse poder sobrenatural de Deus para manifestar as obras de Deus. Mas mesmo Elias sendo um servo tão cheio, tão, né, poderoso das coisas de Deus, ele era humano. E Deus não escondeu as falhas de Elias. E eu acho muito incrível essa história por isso. E tem tudo a ver com o que eu vou ministrar aqui para vocês hoje. Lá no capítulo 19, 1 Reis, diz assim, ó, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giestra e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giestra e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e viu de perto da sua cabeça um pão assado e pedras quentes e um jarro de água.
Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez nele e disse: levanta-te, come um pouco mais, ao contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu sou o único que restou. E agora procuram me matar. Aí Deus vai e responde para ele: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, preste atenção, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro, um suave vento, uma brisa. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias, na caverna? E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor. Contudo, os israelitas quebraram a aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas, e eu sou o único que restou, e agora eles querem me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá ao deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei, e unja Eliseu, filho de Asaf, na cidade para substituir você como meu profeta. Amém? Olha só que história incrível. Tem tanta coisa aqui, gente, que esse devocional vai ser um pouquinho mais extenso. Por que eu quis trazer a história de Elias no devocional de hoje? Porque, como eu falei, Elias era um servo de Deus, mas ele era também humano como nós. E chegou um momento da vida de Elias, mesmo ele já tendo sido usado por Deus várias vezes, mesmo ele sendo fiel a Deus várias vezes, chegou um momento na vida de Elias que ele não queria mais saber de nada. Que ele estava simplesmente cansado. Que simplesmente ele olhou para ele e disse assim: eu tenho cuidado tanto das coisas do Senhor e mesmo assim as pessoas estão me perseguindo, eu sou o último dos profetas aqui e vão me matar. Então eu quero morrer logo. E foi esse o pensamento de Elias. Elias orou a Deus e pediu: Senhor, me leva, porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais tanta perseguição, eu não aguento tanta luta. E eu sei que muitas vezes esse é o sentimento das pessoas que passam por depressão, que passam por um momento, muito intenso de pensamentos ruins. Elas não querem tirar a vida em si para acabar com a vida delas. Elas querem acabar com a dor, elas querem acabar com o sofrimento, elas querem acabar com a pressão que está muitas vezes tão grande sobre elas que elas não conseguem sair. E Elias, ele sentiu a mesma coisa, você não está sozinho nessa. Até mesmo os filhos de Deus, os servos de Deus, eles também passam por momentos assim. É muito errado alguém dizer que depressão, que ansiedade, que pensamentos suicidas é porque a pessoa não tem Deus. Isso é mentira. Porque até mesmo um servo de Deus, como está dizendo aqui na palavra, passou por momentos assim. E o que mais me traz aqui, o desejo de conversar com vocês sobre isso, é que justamente Deus deixou isso aqui para te dar o exemplo. O que foi que aconteceu nessa história? Deus não abandonou Elias. Elias foi para uma caverna e lá ele ficou. E ele só queria dormir. Ele não queria saber mais de nada, ele só queria dormir. E o que foi que aconteceu? Deus enviou um anjo. E primeiro o anjo foi, levou comida e disse assim: come, te levanta e come. Aí Elias foi, até que levantou a primeira vez, comeu, mas ele estava tão sem forças, ele estava tão desgastado, ele estava tão cansado, que ele simplesmente comeu e dormiu de novo. A gente pode ver isso como uma coisa física, ele comeu, beleza. Mas o que Deus estava querendo mostrar para ele é que a jornada dele não era para ter acabado ali. E ele deu a chance, Deus deu uma chance a ele: olha, levanta e come, te fortalece. Em outras palavras, se alimenta da minha palavra. Ali, simbolizando, era um alimento físico. Mas se a gente for pensar hoje, nós somos pessoas
que temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós cuidamos muitas vezes do corpo, mas e do nosso espírito e da nossa mente, que é a alma, né? Quanto a gente está cuidando dessas duas partes? A fé, ela é muito importante nessa questão. Por isso que eu gosto sempre de trazer a palavra aqui, para dar esse equilíbrio para a gente. Porque nós não somos só carne, nós somos espírito e nós temos alma. Nós somos 3 em 1. E nós precisamos alimentar esses 3, né? Esses 3 lados da nossa vida, corpo, alma e espírito, tá? E aí, o que foi que aconteceu? O anjo foi lá, deu comida, mas ele estava tão cansado que ele não quis comer mais, ele não quis levantar, ele só comeu e dormiu de novo. Aí o anjo foi lá de novo, tocou mais uma vez nele e disse: te levanta, come um pouco mais, porque senão você não vai aguentar a viagem que você tem pela frente. Em outras palavras pra gente aqui, o que Deus estava dizendo através do anjo para Elias é: olha, a minha obra na sua vida não acabou. Você ainda tem muito a viver daqui para frente. Te levanta, fortalece a tua vida e vai. Continua vivendo. Continua usufruindo das bênçãos que eu tenho para você. Então, essa é a palavra de Deus para você hoje também. Para mim, para quem estiver passando qualquer situação desse sentido. Não é momento de você dormir, não é momento de você entregar tudo, não é momento de você estar na caverna, é momento de você se levantar, comer da palavra de Deus, buscar em Deus, em oração, se fortalecer e seguir em frente. Procure em Deus a resposta para a sua situação. Deus sempre vai ser a resposta para tudo, gente. Para tudo. Tá? As pessoas tentam preencher o vazio delas, muitas vezes com um monte de coisa. E o fato é que quando a gente está em situações assim, nada preenche. E a gente não tem força muitas vezes nem para ler a Bíblia, nem para orar. A gente não consegue orar, né? A gente só quer dormir, como Elias estava falando. Eu só quero ficar aqui, não quero falar com ninguém, eu não quero ter, né, contato com ninguém, eu quero estar na minha caverna. Mas Deus, Ele não nos deixa ali. Ele nos dá a chance de sair dessa caverna e continuar vivendo para Ele. Qual foi o fim da história de Elias? Deus chamou ele 2 vezes e disse: olha, você ainda tem um propósito a cumprir nessa vida. Eu ainda vou levantar outra pessoa depois de você, mas você precisa ainda instruir essa pessoa. Eu ainda quero usar outras pessoas. Eu entendo que você está cansado, eu entendo que você não aguenta mais determinada situação, mas não é hora de você morrer, não é hora de você ficar na caverna. Você ainda tem uma jornada para cumprir, você ainda tem um legado para deixar, você ainda tem pessoas para tocar, para alcançar. Então, nós não podemos pensar de maneira nenhuma que nós somos pessoas inferiores, que nós não temos nada a oferecer, que nós já não conseguimos mais fazer nada por alguém. Deus está dizendo para você hoje: te levanta, se alimenta, se fortalece, porque a tua jornada ainda é longa. E você tem muitas vidas ainda que vão cruzar seu caminho, que você também vai ser uma bênção, um canal de bênção na vida dessas pessoas. E quando nós entendemos isso, né, que nós temos um propósito, que nós temos de fato um chamado na vida das outras pessoas, é o que nos fortalece para continuar. Quando nós estamos olhando só para dentro de nós, para o nosso achismo, para o nosso egoísmo, ai, porque só eu sofro, ai, porque só eu passo isso, ai, porque é tão difícil para mim, ai, porque isso, eu. Quando a gente olha só pra gente, a gente se afunda ainda mais nessa caverna. Mas quando a gente abre a nossa visão e diz: não, eu posso ser útil para alguém, à medida que você ajuda alguém, você automaticamente está se ajudando. Quando você levanta a sua cabeça, quando você sai da caverna e começa a olhar ao redor, você vai ver que tem muita beleza ao redor ainda. Muita coisa linda ainda para Deus te usar, para Deus fazer na sua vida. Tem pessoas que estão ao redor tentando te ajudar e que você talvez não notou. Tem pessoas que muitas vezes querem se aproximar de você e você que está tirando elas do seu caminho. Às vezes tem pessoas sinceras ao seu redor que querem muitas vezes conversar, te ouvir, mas você cria uma barreira, você cria uma dificuldade com essas pessoas, porque às vezes você tem sentimentos que nem você entende. Esvaziem dessas coisas. Eu não estou dizendo que esse é o caso de vocês, mas isso também são coisas que influenciam. Quando a gente olha muito para a vida dos outros,
sabe? E deixa de olhar as belezas que tem pra gente, a gente acaba se afundando nos nossos achismos, sabe? Isso vai infiltrando a nossa mente. Quando a gente é perseguido, quando alguém lança uma palavra ruim pra gente e a gente absorve aquilo ali também vai nos afundando. Quando a gente não perdoa alguém que nos feriu, mesmo que essa pessoa tenha feito algo contra você que ela nem percebeu, mas se você guarda aquilo também vai criando um peso na sua vida. Então são muitas coisas, muitas e muitas coisas. Como eu falei aqui, Elias, ele era um servo de Deus. Um servo de Deus não está isento de passar dificuldades. Um servo de Deus não está isento de passar depressão, ansiedade, transtornos, crise de pânico, nada disso. Um servo de Deus, ele até pode passar, mas a palavra é passar, porque Deus sempre vai estar com você para mandar alguém para te dizer, te levanta, come, porque a tua jornada é grande. A tua jornada ainda é longa, você ainda tem pessoas para tocar, você ainda tem pessoas para interagir, você ainda tem pessoas que te amam, que querem o teu bem e que vão estar ao teu lado aí contigo, tá bom? Então, que fique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, e que você valorize o que você tem, que é a sua vida. A sua vida é bela, a sua vida é linda, você é precioso, você é preciosa para Deus. Deus te ama muito. E se Ele usou esse devocional para falar com você, é porque é para você saber que a sua jornada é longa, que Ele te ama e que você não pode desistir de viver, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa, que essa palavra possa tocar o coração dessas vidas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo devocional. Tchau, tchau.